Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais um salmo. Mas antes eu gostaria de pedir que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, para nós podermos juntos estudarmos os 150 salmos, não é verdade? E o salmo de hoje escolhido foi o salmo de número 126. É o 7º salmo de degrau, ou seja, de romagem, de romaria. Este é um salmo que não foi da época de Davi, foi muito depois, né? Foi um salmo quando Jerusalém já tinha sido destruída, foi atacada, né, pelos babilônicos. E quando os salmistas, então, escreveu esse salmo, eles já tinham retornado do cativeiro e eles estavam tentando reconstruir novamente o templo para começar a vida tudo de novo. E como começou? Voltou tudo novamente, as romarias, as festas, com a reconstrução do templo. Então, esse salmo foi feito nesse período, bem depois. E o nome desse salmo, o retorno do cativeiro da Babilônia. E esse salmo ele é dividido em duas partes. Por que ele é dividido em duas partes? Porque nesse retorno, eles ficaram felizes, alegres, eles realizaram o sonho, eles saíram do cativeiro. Muitos ficaram lá porque muitos se tornaram comerciantes, já se casaram com mulheres de lá, de outras tribos, porque não eram só eles cativos, eram várias tribos que foram cativos, era muita gente que foi para o cativeiro, né? Então, aqueles que voltaram, cada um foi para a sua cidade para reconstruir a sua vida. E o início, quando volta, é tudo alegria, mas quando começa a rotina, quando eles viram as dificuldades, então é que esse salmo vai ser escrito, é que nós vamos ver. Então a parte 1 é a parte de sonho realizado, de alegria, de 1 a 3. E depois de 4 a 6 é a parte onde eles vão suplicar novamente a misericórdia de Deus. Esse salmo, ele vai contar então toda essa história. Por que esse povo sofreu? Por que esse povo, Davi fez tanto por esse povo? Conseguiu estabelecer lá a Arca da Aliança, os momentos de orações, né? Davi vieram os profetas, aqueles que também passaram, né? Os outros reis que foram reis bons, que passaram os ensinamentos, as leis de Deus para esse povo. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, esse povo caiu, pecou. Os primeiros que foram para a Babilônia, que os judeus não foram todos de uma vez, eles foram em levas, né, em praticamente 2 levas. A primeira foi o reino do norte, que tinha a capital Samaria, porque até nessa época já não existia mais as 12 tribos. As 12 tribos de Israel foi dividida em 2, a de Judá, né, que é a capital de Jerusalém, que é a dinastia de Davi, e o reino de Israel, que ficava em capital em Samaria. E os primeiros a praticar, então, as coisas que não eram agradáveis a Deus, né? Construíram bezerro de ouro, fizeram um monte de coisas que não agradaram o coração de Deus, então foram o reino do norte. E aí os assírios, os primeiros povos que atacaram, eles foram os assírios, que eram guerreiros valentes, que eles dominavam politicamente e economicamente naquela época praticamente o mundo. Eles tinham domínio de tudo. Então eles levaram todos os judeus, alguns eles mataram, outros, poucos ficaram, né, geralmente ficaram alguns, mas a maioria eles levaram, destruíram a capital que era Samaria e levaram eles cativos. Depois de algum tempo que eles já estavam lá, o reino do norte, foi a vez então do reino do sul, que a capital era Jerusalém. Esses também começaram já a praticar coisas desagradáveis ao coração de Deus, começaram a pecar. Aí já não era o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que era um rei terrível, né? Este invade Israel, destrói tudo, mata mulheres, crianças e aqueles que serviam como escravos, né? Que eram pessoas que serviam para eles, eles levam cativo, eles pegam o rei, pegam os 3 filhos do rei Zedequias, e eles matam os filhos na frente do rei e depois furam os olhos do rei e leva também cativo. A destruição foi total. Templos, muros, né? Destrói palácios e eles pegam todo o tesouro do templo, todo o tesouro e levam para a Babilônia. Então a destruição foi total. Então eles perdem tudo. E lá eles vão ficar então por 70 anos. Muitos
até morreram, não voltaram mais depois. Muitos vieram jovens. Foi uma mudança drástica na vida do povo hebreu. Então vamos ver o Salmo? Oração pedindo prosperidade. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Olha o sonho realizando. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas para eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Aí vamos ver agora o verso 4. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Vejam bem a diferença, né, do início para o final do Salmo. No início a gente percebe que ele está ali dizendo que até os vizinhos estavam dizendo que o Senhor deles fez muita coisa por eles. Eles estavam realizando o sonho da volta, do retorno para a sua terra. Tudo aquilo que eles haviam conquistado, que Deus havia dado. E depois no verso 4, então, ele vai pedir prosperidade. Por que será? Ele diz assim, ó: faz com que prosperamos de novo, assim como a chuva enche de novo leitos secos dos rios, faz-nos prosperar de novo. Aqui ele vai fazer uma comparação, porque nessa época, na região deles, os rios, eles são temporários. Na época do verão, o rio, então, ele seca. Aí, quando chega o inverno, aí vem as chuvas, os rios transbordam. E às vezes eles transbordam porque a água cai nas montanhas, local muito montanhoso, a água desce e vai transbordando. Então é antes desse período que eles têm que fazer o plantio. Eles plantam, às vezes chorando, sabe por quê? Porque eles não sabem se vai chover, eles não sabem se aquela semente vai, né, progredir, se vai germinar aquela semente, porque não sabem se vem a chuva. Então por isso eles plantam chorando. E depois eles colhem sorrindo, porque vem a chuva e tudo vai germinar e a colheita virá. E as festas serão comemoradas, né? As festas. Então, por isso que eles dizem aí. E depois ele diz também no último verso: aqueles que voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços feixes da colheita. Então, o que ele pede aí então? Ele pede para Deus que tenha misericórdia do seu povo. Porque o povo, novamente o povo estava pecando. O povo chegou preocupado em fazer seu plantio, em fazer a sua casa, em cuidar da sua vida. E se esqueceu das coisas de Deus. Primeiro seria o templo. Primeiro seria restabelecer o tabernáculo, o templo de Deus. Mas não, eles foram cuidar da vida deles. E o salmista então está preocupado. O salmista não quer novamente que sejam punidos, que a mão de Deus venha pesar novamente sobre eles. Por isso ele pede: ó Senhor, faz com que prosperemos novamente. Porque tudo era muito difícil, a reconstrução estava difícil, os muros estavam difíceis, eles não tinham condições para isso, porque eles haviam perdido tudo. Embora que o rei Dario, ele devolveu para eles todos os tesouros que estavam no templo, foi devolvido, deu para eles dinheiro, né, ouro, para que eles voltassem, retornassem para a reconstrução. Mas eles tinham obstáculos, porque os povos vizinhos com ciúmes ficavam fazendo questões com eles, porque eles estavam fazendo isso, porque eles não estavam pagando impostos e iam para o rei. Então eles tiveram muita dificuldade. Então por isso que o salmista pede ali a misericórdia, para que não deixe que o seu povo peque mais novamente, que o povo faça o templo, que eles possam voltar a orar, a glorificar a Deus, né? Para que a mão de Deus possa estar sobre eles, o amor e a misericórdia de Deus está sobre eles.
Por isso essa diferença dessas duas partes do Salmo. Uma, realizado o sonho, a alegria de retornar. A outra, a dificuldade em reconstruir e o medo em que o seu povo caia novamente, né, nessas questões e desagrade o coração de Deus. Mas, enfim, o que esse Salmo ele vem falar para nós hoje? Qual é a nossa alegria e qual é a nossa tristeza? Será que nós também não a temos, como o salmista ali? Porque a nossa restauração não foi completa, né? Será que nós somos completos? O reino de Deus veio até nós já. Diferente daquele povo que não tinham ali, né? Eles apenas falavam, Deus falava com eles, mas não tinha vindo ainda o Filho de Deus, como para nós já veio, né? Então o Filho de Deus veio, já iniciou a nossa salvação, a nossa salvação foi iniciada, mas Ele nos libertou do pecado, mas ainda nós pecamos. Como nós pecamos, né? Ele nos livrou da morte, quer dizer, da morte eterna, mas ainda nós vamos morrer, não é mesmo? Ele nos livrou de Satanás, mas o encardido sempre está ao nosso redor, querendo armar laços para que nós caiamos nas armadilhas dele, não é mesmo? Se nós deixarmos alguma brecha, ele vem e ataca e destrói os filhos de Deus ainda, não é assim? Então nós temos que fazer como esse salmista. Ver o nosso passado, pedir perdão dos nossos erros enquanto é tempo, mas pedir também pelo nosso futuro, para que nós tenhamos a restauração completa, para que nós consigamos a vida eterna, não é mesmo? Nós estamos aqui de passagem, como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo e o de vocês também não, o nosso reino não é daqui. E aqui nós estamos de passagem para fazermos boas obras, para conseguirmos a vida eterna, né? Para conseguirmos a nossa nova terra, a nossa terra, né, prometida. Então, onde nós teremos que praticar aqui a justiça, o amor, a caridade. Embora nós estamos em uma terra que não é nossa, mas nós somos filhos de Deus e nós temos que agir como filhos de Deus, né? Praticando amor, paz, né? Mansidão, que o nosso coração seja manso e humilde, como Jesus nos disse, né? Então, nós queremos uma terra onde não haja dor, angústia, depressão, opressão, não é assim? Isso depende de nós, depende das nossas ações. Então, nós devemos fazer o quê? O que nós devemos fazer? Olhar para trás, refletir as nossas ações, né? E olhar para frente, pedir que Deus nos dê capacidade de nós semearmos a semente de paz, de amor, de mansidão, de misericórdia, né? Para assim nós possamos colher, como o salmista falou, aqueles feixes, trazermos os nossos feixes em nossos braços, porque foi a semente que nós plantamos. É disso que nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos aqui é que nós vamos colher e nós vamos levar lá para a terra prometida, não é mesmo? Então vamos refletir nesse salmo as duas partes. A nossa vida também é assim, às vezes é feita de duas partes. Umas de felicidade, de sonho e a outras vezes de tristeza, de angústia, não é isso? Então façamos como esse salmista nos disse aqui. Vamos olhar para o passado, viver o presente e vamos buscar o futuro com amor, paz, esperança e, acima de tudo, mansidão no coração. Não é mesmo? Então ficamos por aqui. Até o próximo salmo.